Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. Esse episódio tá muito especial, garanto para vocês. Eu sou Isabel, sou mãe da Maria, sou médica ginecologista e obstetra. Estou aqui com a minha amiga Paula. Que sou pediatra e neonatologista, mãe do João Pedro. E hoje a gente trouxe uma convidada para lá de especial. A gente trouxe a Laila, que é psiquiatra perinatal. Bem-vinda! Mãe de uma duplinha maravilhosa. Como que eles chamam? Antônia e Gabriel. Ai, que riqueza, As duas potências a mais nesse mundo. Ai, que coisa linda. E hoje é dia do quadro Como Foi Para Você? Né? Então, além de você ser psiquiatra e trabalhar com mulheres, né? Então saber todos os bastidores da nossa vida em maternidade, você tem uma história muito peculiar, né? Do nascimento de Antônia e de Gabriel, foram bem diferentes, né? Sim, conta pra nós. Sim. Bom, cada gestação é única, né, meninas? Então, acho que começa desde a gestação. E a gestação dos dois já começaram diferente, né? A Antônia foi uma gestação planejada desde o início. Porém, como toda primeira gestação, eu estava naquela ansiedade por tentar equilibrar trabalho, casamento, casa, mas acho que o que mais ficou evidente para mim foi o tanto que eu tentei manter a minha rotina de trabalho. E aí, quando eu cheguei mais ou menos com 34, 35 semanas, eu comecei a perder o tampão mucoso. E aí eu entrei, né, em um repouso, né, acho que um repouso relativo, isso. Então, eu precisava ficar ali para que ela não nascesse tão prematurinha. E a Antônia nasce com 37 semanas de um parto cesariano, com muita angústia da minha parte, do meu marido, porque era aquela, né, tá ali não era prematuro, mas era muito limítrofezinha, né? Bem em cima. E aí, ela nasce desse parto. E eu falo que o parto cesariano, para mim, não foi um parto cesariano fácil. E teve algum motivo de precisar fazer com 37? Então, nós chegamos na conclusão de que não iríamos pagar uma disponibilidade do nosso médico. Essa parte eu não sabia. Olha só. Nós não nos conhecíamos ainda. Não nos conhecíamos. E aí, enfim, a gente fazia uma avaliação semanal com a nossa obstetra e uma avaliação semanal no pronto-socorro. Uhum. E numa dessas avaliações no pronto-socorro, quando eu estava fazendo o cardiotoco, a Antônia começou a fazer bradicardia. Então, o coraçãozinho desacelerou muito rapidamente e do pronto-socorro eu subo diretamente para um parto então já foi de emergência. Né? Já foi um susto. Não, era uma angústia. Eu lembro de subir para o centro cirúrgico tremendo, apesar de lá em cima repetirem cardiotoco e a cardiotoco já ser uma cardiotoco tranquilizadora. Ficou muito tempo em Brade? Não me lembro. Deve ter na comprimido verdade. o cordão. Eu acho. Isso foi a leitura de quem estava lá acompanhando. No centro obstétrico, porque eu subi, né? Uhum. Enfim, mas uma coisa que eu falava muito pro meu marido na época era: eu não sou médica. Não sou médica, aqui eu sou mãe. Isso é o mais importante. Né? Então, assim, o que vão me contar aqui, o que será melhor para ela, eu vou aceitar. Aqui eu não entendo de nada. Então, quando começavam a me explicar, eu só falava: olha, eu confio, eu entrego, o que for melhor para ela, que seja feito. E é difícil assumir esse papel, né? Entregar, confiar. Sim, mas olha, não tem outra forma, porque a mente, né, fica muito confusa, tem muito medo ali no meio envolvido, porque é o seu filho, né? E você já estava numa situação delicada do repouso, né? Exato. Cada semana que você conquistava já devia ser uma vitória. Gente, então, é muito angustiante. Esse susto num exame de rotina que você já tinha feito outros para controle, né? Realmente deve... Isso. E aí, no meio desse turbilhão, porque eu acho que isso tudo impacta muito, né, a saúde mental da mulher. Porque nesse momento, né, você, né, tá com medo muito exacerbado, você tem muita insegurança do que vai acontecer com você, com seu bebê, enfim. Sim. E isso já pode ser um estresse a mais, já é um fator ansiogênico a mais, enfim, até para o próprio trabalho de parto prematuro, né? Sim. É o único fator de risco que a gente consegue identificar no seu caso,
Tinha alguma outra coisa? Não. Nada, uma gestação super... Então, até isso é um dado obstetricamente normal. normal. Ansiedade, excesso de trabalho causa trabalho de parto prematuro, né? Causa esse útero irritável e, às vezes, a prematuridade, né? É muito comum. E paciente médica ou pacientes que trabalham muito, é muito comum a gente precisar afastar do trabalho, diminuir o ritmo de crescimento. A minha filha diminuiu o ritmo de crescimento. Olha só. Você teve, então assim, cada um manifesta de um jeito, né? E sabe que esse útero irritável, eu sentia desde 20 semanas de gestação, eu sentia esse útero contraindo o tempo todo. Só que eu já era psiquiatra, tá, gente? Só que naquele então eu não fazia ideia de nada disso. E a obstetrícia, tão pouco eu acho que já, né, tinha esse conhecimento também, ou que abarcava também esses fatores emocionais para esse momento. E até para você colocar isso para uma paciente é muito difícil. Tá. Né? Você dizer assim, olhe, talvez essa sua carga de trabalho, essa sua ansiedade tem riscos. É difícil porque às vezes ela nem sabe que ela é ansiosa, né? Ela não aceita também, né? Tem toda essa questão, você deve ver isso também, né? O tempo todo. Quando chegam para mim, eu já acho que já a parte da aceitação já foi um pouco mais trabalhada. Verdade, porque já conseguiu ir até o psiquiatra. Quebrou essa barreira do chegar, né? Apesar de que a gente desconstrói outros fatores também lá dentro, né? A aceitação farmacológica é outra, né? Que é bem complicado. A gente ainda tem essa fantasia que a medicação ela vai causar danos sérios e irreversíveis para esse bebê, enquanto agora, na maioria dos artigos que a gente tem, a gente fala até de fatores protetores. Não para o bebê, porque o bebê, né, ele está bem, mas protetores pro estresse materno, reduzindo esse cortisol e regulando esse eixo HPA desse bebê, né? Então, olha só que maravilha, se a gente puder reconhecer o estresse antes mesmo que isso vire uma ansiedade generalizada ou uma depressão. Porque a gente pode reconhecer muito no início, ou reduzir o trabalho seria uma conduta, né? Antes mesmo da patologia aparecer. Só que não, na maioria das vezes a gente vê esse desfecho, né, acontecendo. Mas já está até mais leve a aceitação de se passar em um psiquiatra, né? A gente vê, eu fiquei até feliz essa semana mesmo, eu estava com uma paciente já em pós-parto e ela foi entendendo que a ansiedade dela estava muito fora do controle, que as coisas, e já agendou um psiquiatra, mas me trouxe esse assunto com muita leveza. Eu acho que hoje isso está mais fácil, mas ainda você pega pacientes que você precisa entrar na questão de que, olha, seria interessante passar num psiquiatra, porque existe medicação, tem como você passar por isso de uma maneira mais leve, sem te trazer maiores problemas. Eu acho que essa associação da loucura e psiquiatria, porque antigamente, né, só fala assim, vamos num psiquiatra, eu não sou louco, pra que eu vou no psiquiatra? Eu acho que hoje Mas eu sinto muito ainda resistência. Principalmente quando você vai abordar isso, você vai colocar, ela não chega para você como ansiedade é uma causa, mas você vê, não está dormindo direito, enfim, você vê vários sinais, né, que a gente consegue captar nas entrelinhas. Mas para sugerir, abordar, você tem que ir comendo pelas beiradas, aí fala uma vez, vê se cabe, fala uma, fala outra, até que você sinta abertura e essa mulher aceite e vá, né? Mas é gritante a diferença, né? Também quando trata. E sabe que eu penso, né? Porque você, né, acompanha essas mulheres no pós-parto e você, né, na parte da gestação. Então, hoje em dia já está muito mais aceito uma depressão pós-parto. Então, eu aceito que eu estou em depressão ou uma ansiedade pós-parto. Agora, a depressão gestacional e a ansiedade gestacional ainda é muito pouco falada. Tabu. Né? Tanto que foi mudada a nomenclatura para perinatal justamente para abarcar esse ciclo que começa na gestação. A gente fala até mesmo antes da gestação, né, nas tentantes, até esse primeiro ano do bebê, né? Mas isso ainda se perde, fica muito, né, subjetivo ainda. Acho, às vezes ela já passou dificuldade para engravidar, aí a gravidez já tinha uma ansiedade que não foi vista. Ou ela já teve perdas. Ou ela já teve perdas, ou tem uma história, e aí às vezes é ignorado, né, ou não é aceito, enfim, aí ela chega no pós-parto, a bomba chega para você. Sim, mas eu acho que hoje o que ela falou é muito importante. Eu acho que nós, como cuidadores horizontais, assim, da família,
Porque vem o planejamento, vem o pré-natal, vem o pós-parto. Trazer, aceitar e entender o peso disso para a família traz um olhar de se anteceder. Sim. Eu acho que nós no cuidado estamos mudando muito a abordagem e a indicação na hora certa, assim, sabe? Para não ser algo tão ruim. Vamos retomar, então. Aí você foi lá, fez a cesárea nesse contexto todo de ansiedade, de muito trabalho, 37 semanas e Antônia nasce super bem. Graças. Obrigada. Que bom. Né? Ela foi pro quarto junto comigo. Porém, tivemos muitas questões com a amamentação. Então, ela era um bebezinho pequenininho, mas um bebezinho que poderia, sim, mamar. Tinha força para isso. Mas ela não pegava. Eu me lembro uma semana inteira de coque. Eu ficava de coque e eu falava com ela, filha, nós vamos conseguir. E eu ordenhava na boca dela, meu já me saiu muito cheio, empedrado já, porque eu tentava ordenhar e para tentar ficar mais molinho para ela, e ela perdeu peso, tinha aquela questão, né, se ela não engordar até tal dia, né, se não começar a ganhar peso até tal dia, a gente vai ter que complementar. Comecei a complementar, fazia no copinho, mais vazava do que qualquer outra coisa, mas, né, entramos. E aí depois que a Antônia passou a primeira semana, ela fluiu até 1 ano e 3 meses de amamentação. E quando a Antônia estava com 10 meses, eis que descubro uma nova gestação. Nada Eis que descubro é o melhor. Do nada. Do nada. Do nada. Como diz a Isabel, Sem querer, querendo. Escorregou na banana e engravidou. Jesus, gente, olha, juro que quando eu descobri, eu fiquei... para contar pro meu marido, eu demorei 20 dias. Eu não conseguia falar sobre isso. Eu precisei de um tempo para elaborar, porque eu tinha uma bebê muito pequena. Sim. Eu sozinha em São Paulo, porque minha família toda é de outro estado, a família do meu marido é de outro país. Então, eu sozinha aqui em São Paulo com 2 bebês. Esse seria meu futuro próximo, né? Meu Deus. E aí, conto para ele também desaba naquele primeiro momento, assim, meu Deus, o que vamos fazer com 2? Porém, a gestação do Gabriel foi uma gestação muito mais tranquila, porque eu já não trabalhava nesse então. Eu já tinha parado o trabalho para conseguir maternar a Antônia. Esse foi um acordo que nós fizemos, de eu não retomar o trabalho. Então, eu passei essa segunda gestação com a Antônia, dentro de casa. Então, foi uma gestação super gostosa para a gente, para mim e para ela, porque eu pude acompanhá-la nesse segundo ano de vida e foi uma gestação bem mais tranquila. Porém, me assombrava o parto da Antônia, porque a minha sensação, por mais que eu tivesse entregado o momento, era assim, tiraram essa bebê antes da hora. Ela não era para ter nascido naquela hora, não era o momento dela. E como é importante, como a gente percebe como foi o parto, né? Como a gente elabora, se foi um parto traumático, seja por qualquer motivo, no pós-parto, na amamentação. Mas você muito importante. E você teve luto da via ou não? Só por você ter sentido que a hora do susto ou a via era algo também importante? Eu acho que eu sentia por tudo, assim, né? Por eu não ter conseguido aproveitar a gestação do jeito que eu gostaria, de eu não ter tido um tempo com a Antônia, porque a Antônia nasce, ela vai pro berçário, não sei, até eu conseguir sair da sala de recuperação. E isso para mim foi uma eternidade, era assim, meu Deus, tiraram essa bebê de mim, assim. Então eu sofria por isso, sofria pela via de parto, mas eu nem sei se pela via de parto em si ou se pela sensação de que não era a hora dela. Era a minha sensação, sabe? De que não era a hora dela. Ela poderia ter nascido, sei lá, 15 dias depois, mais madura, não sei. Mas a amamentação foi muito difícil. Então, na minha cabeça era assim, se ela ficasse mais tempo, ela talvez estivesse maior e seria mais forte. Sim, também, né? Então, assim, isso me marcou muito. Então, já na gestação do Gabriel foi quando eu comecei a estudar perinatalidade. Porque aí eu comecei a adentrar esse universo perinatal. Porque com a Antônia era meio... Uau, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso que eu tô vivendo? Que caos interno é esse? Essa bebê chora, eu choro.
por que tudo isso, né? E eu já era psiquiatra, porém nunca durante a residência médica alguém havia me contado sobre perinatalidade. Eu estudei psiquiatria infantil, né? Ponto. Mas mesmo na psiquiatria infantil, a gente não abordava muito o tema da mãe, né? De como tinha sido essa gestação. A gente abordava temas muito mais sistêmicos, né? Fisiológicos, não emocionais dessa mulher, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a me conectar com esse universo. E comecei a fazer minha pós, que eu fiz fora do país, né? Fiz ela online, fora do país, no Instituto Europeu de Saúde Mental, em Barcelona. Então, comecei a estudar com elas. E aí eu comecei a me nutrir de informações, né? E me nutrir também de uma outra força para aquela gestação, uma outra força para aquele parto, né? Eu comecei a me empoderar, o que na primeira gestação eu não consegui fazer. Então, assim, meu corpo pode, eu posso fazer isso, né? Então eu comecei a acreditar e a validar as minhas emoções. E só que, por outro lado, a obstetrícia falava para mim: bom, você tem menos de 2 anos de um parto cesariano. Existe um risco muito grande de uma ruptura uterina, né? Existe, mas não sei se é muito grande. Tá. Mas enfim, a gente não pode induzir um parto, né? Você engravidou, Antônia tinha 10 meses, então o intervalo entre um parto e outro foi quase um ano e meio. 1 ano e 7. 1 ano e 7. Mas enfim, e aí... Mas isso ficou na minha porque cabeça. existe, né? Quem tem uma cesárea anterior tem um risco maior de ruptura uterina. Isso. Mas é um risco muito pequeno. Isso. Né? E eu tive essa informação, esse acesso. Se tudo acontecer bem, se você dilata primeiro, entra em trabalho né? de parto. Isso. Se for fisiológico, né? Se for aquela Isso. coisa que foi acontecendo. Bom, o fato é que eu tinha muito medo de chegar no hospital de novo. Né? Eu não sei se ainda usa, né, o Epinô. Usa. Tá. E aí eu comecei a treinar, então eu comecei a conhecer o meu corpo com o Epinô, os movimentos que eu poderia fazer, a posição que eu poderia estar. Isso para mim foi me empoderando mais, né? Eu vou ficar de cócoras, não vou ficar na cama. Então cada hora eu treinava isso de um jeito. Enfim. Por conta. Não. Estudando. Com uma físio. Uma físio não. Eu aluguei esse aparelho. Por conta. Então, né? Tá bom, então, gente, meninas, tá bom. Eu só perguntei pro ela se obstetra. empoderou real, oficial. Ela tomou conta. Isso é maravilhoso. E aí ele disse, não, tudo bem. Se você quiser alugar, tá tudo bem. E aí, não sei também, pra ser viés de ser médico. Não sei. Não sei se isso faz, tá? Não é comum. Geralmente a físio usa, né? Tá. A físio conduz. Mas olha, pra mim foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Porque eu tinha um aparelho, né? 24 horas na minha casa e eu podia ficar ali treinando. E o parto? O parto, eu cheguei com 39... Tô ansiosa porque eu já sei a história. Eu sei que é não maravilhosa. sei. Então, eu não sei. Eu tô muito espectadora. Então, se alguém olhar, me ver no vídeo assim, ó. É a primeira vez que eu estou presenciando essa história. Gente, o parto, eu cheguei com 39 semanas e 5 dias. E eu queria muito esse parto normal, queria muito. Mas eu cheguei do obstetra nesse dia e ele havia me dito assim, Laila, tem 1 centímetro de dilatação, o colo ele tá mais fino sim, mas eu não sei, né? Não consigo te dizer quantos dias mais. E eu quase chegando em 40 semanas. E aí a gente já começa a pensar, será que eu não tô forçando muito? Esperar, né? A placenta já tá mais envelhecida. Já começa a ter mais risco depois das 40, né? Isso, aí eu já tava com tudo ali, conversei com meu marido sobre isso, encontrei com o vizinho, ele falou assim, olha, hoje é dia de virada de lua. O mito da lua é real. Ele é muito real, gente. E aí eu falei assim, sério? Ele, sério, é dia de virada de lua. Subi, fiz a Antônia dormir, porque eu fazia a Antônia dormir, fiz a Antônia dormir, deitei e conversei com o Gabriel. E aí eu conversei com ele e falei, filho, mamãe tá pronta, pode vir que eu tô pronta. Tá todo mundo esperando, você pode ficar tranquilo.
E aí, juro por Deus, gente, meia-noite desse dia, eu comecei a sentir contração. Eu tô arrepiada. Que loucura. E aí era uma contração muito diferente, né, do que das contrações de treinamento. Era uma contração que fazia suar a palma da mão. Eu falei, não, gente, isso é diferente. Essa é diferente. Cutuquei quem tava do meu lado. Tem paciente que fala, eu sou muito resistente à dor. Será que eu vou saber? Vai. Você vai saber. Gente, não tem como. E aí eu comecei, eu fiquei um tempo ainda sem chamar meu marido. Falei, vou contar, vou ver se efetivamente, né, tô entrando em trabalho de parto mesmo. Aí contei pra ele. Falei, olha, já tem um tempo que eu tô assim, né, você quer contar também comigo? Ele contou, chamou o obstetra. Aí o obstetra disse, olha, amanhã a gente se vê, porque eu acho que esse trabalho de parto vai demorar ainda, né? Era meia-noite, eu acho que ele vai, né, até o início da manhã e a gente se encontra lá no... Ai, dessa vez eu já tinha pago a disponibilidade médica, gente. Eu não ia fazer 2 iguais. Não podia passar por isso igual. Enfim, e aí ele disse isso pra mim, paguei a disponibilidade médica e fiz o parto em casa, sozinha. Às vezes isso não era psíquico. Era muito psíquico. Mas aí você entrou, começou a sentir as contrações de meia-noite. De que horas ele nasceu? 4h40 da manhã ele nasceu. Em 4 horas? Muito rápido, né? 4h40. Você começou com contração e aí ritmou. Foi, aí levantei, tomei um chá, minha mãe estava em casa, a Antônia estava dormindo com ela, tomei um chá, andei, vi a lua cheia, eu falei, que linda essa lua, gente! Com essa tranquilidade que lhe é peculiar. Dormindo no quarto, que você reza pra não acordar, em nome de Jesus, você não deixa cair um garfo numa criança, né, com essa idade dormindo. Nem lembrei, gente, eu tava tão Olhou já a lua, oi conectada. lua! Mas Oi, foi lua. planejado ter em casa ou aconteceu Não, nada planejado, porque a orientação foi nós nos encontramos amanhã de manhã? Amanhã pela manhã, E aí então... Você não imaginava que você estava Porque evoluindo nessa realmente velocidade. evoluiu muito rápido, né? A gente fala que a fase ativa dura de 6 a 12 horas. A sua foi 4, né? Então foi bem mais rápido. Isso. E aí meu marido me disse no meio da noite assim, a gente poderia deitar mais um pouco, né? Vamos dormir, né? Amanhã a gente, né? Marido, gente, é igual. Gente, ela tava tomando algum chá com analgesia. O que tava acontecendo nesse processo? E aí eu falei com ele, olha, dormir eu não vou conseguir, mas assim, eu posso deitar. Não tem problema, eu deito lá do seu lado. E aí, na hora que eu deito, na posição que eu mais gosto, que eu tenho aquele travesseiro grande, né? Então, eu deitei de lado, abracei o travesseiro, aí veio uma contração, outra contração, ele desceu. E como eu já treinava com o Epinô, eu já sabia. Você sentiu ele descendo? Eu senti ele descendo. Quando ele desce, aí eu falo que meu marido rompeu a bolsa, ele não acredito. Aí, na hora que ele olha, não, é verdade. Eu falei, vamos pro hospital agora. Eu falei, não dá, ele vai nascer. Falei, mais 2 contrações, ele nasce. Porque a gente já... Você sentiu a cabeça lá embaixo? Já senti. Aí ele falou, não é possível, eu vou tocar. Meu marido é médico, gente. Ele pode tocar? E aí ele tocou lá, ele tá aqui embaixo. Falei, ele tá embaixo. Eu vou fazer o parto. Eu falei, não tem o que fazer, amigo. Aí ele ligou pra obstetriz. E a obstetriz, não, gente, eu tô saindo daqui agora, eu tô chegando na casa de vocês. Dá tempo. E ela foi, tá? E aí ela chegou, quando ela chegou... E a gente ligou pro SAMU também. Porque assim, a gente vai receber essa criança sem nada. Então, se essa criança precisar de qualquer coisa, a gente não tem suporte nenhum. E aí... Mas juro pra vocês, assim, que dentro de mim era assim, tá tudo certo. Você sentiu que tava tudo certo. Tava tudo esse ambiente controlado do jeitinho que você tá contando? E meu marido, assim, andava para um lado. Minha mãe nunca tinha assistido um parto na vida, gente. Ela segurava minha mão assim, olhava para a cara dela, ela não acreditava. Enfim. Meu Deus, que legal. O caos tava fora, mas ele não tava dentro de mim, sabe? Nossa, que Eu tava muito segura, assim, que estava tudo bem, que estava tudo bem com ele também, né? E aí ele nasceu, a obstetriz chegou, né? Ela chegou para rodar o ombro, né?
Então ela chegou a rodar o ombro, meu marido cortou o cordão umbilical, ele veio para mim, nasceu super bem, graças a Deus. E aí fomos para maternidade. Tirar a placenta Pra só. tirar a placenta só. Mas sabe que é um ponto muito importante, assim, que na hora que ele nasce, eu sentia meu corpo, né, muito adrenado, então eu tremia muito, eu senti muita dor, né, não foi fácil, né, e tinha um estresse, sim, que por mais que eu tivesse muito segura, existia um estresse externo. E quando ele nasce e me entregam ele, eu recebo, mas na hora de descer para chegar na ambulância, eu entreguei para obstetriz. E falei com ela, você consegue segurar? Porque eu não consigo segurar ele agora. E eu entreguei, e ela foi todo o caminho segurando ele. E ela falava, você não quer receber ele? E eu falava, não, agora eu não consigo recebê-lo. E ela foi, e a gente chegou no hospital. Você acha que por quê? Pelo estresse e tudo? Caiu a ficha que ele tinha nascido? Eu acho que o estresse, eu acho que também era um momento meu de conseguir assimilar tudo que estava acontecendo, sabe? Porque querendo ou não, por mais que eu quisesse muito aquele parto daquele jeito, eu não estava esperando naquela velocidade. Em casa, né? Sem nenhum susto suporte. Veio depois, né? Do né? Então, entender. na hora que ele nasce, foi meio assim... E aí eu conseguia... acho que, né, aterrar o que tinha acontecido, porque na hora da dor a gente fala muito, né, dentro da psiquiatria, da psicodinâmica, que a dor, ela respalda a gente dessa conexão com o externo, que existe uma função para a dor. A dor é para te conectar com o momento de nascimento, com o trabalho que você precisa fazer. Então, ela te desconecta. E te conecta com o trabalho. E eu acho que isso é muito real, porque eu vivi muito isso. Eu estava muito conectada. Era, ele vai nascer, estamos juntos, ele vai nascer bem. Aí, quando ele nasce, era... nasceu. E eu recebo, tá bom, filho, obrigada. Depois eu falo, toma, leva. E aí, ele muito diferente da Antônia, ele já nasce com muita voracidade, era um menino muito forte, então a amamentação foi super fluida, um menino que cresceu muito bem, e essa foi a história. Que linda. Desses dois Muito. partos. Dois extremos, né? Dois extremos. E o parto é potência, né? Então, quando essa mulher sente esse parto com essa potência de ser, eu sou essa potência, eu posso. Então, quando você vai para a maternidade com essa sensação de poder... Parece que depois que você conseguiu aquilo ali, você consegue qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Basta que você queira, você vai conseguir qualquer coisa. Exatamente. E a amamentação é muito isso também, né? Porque a amamentação é estar consigo mesma, estar calma. E quando você está calma, aquele bebê se conecta com aquela tranquilidade, né? E consegue receber de você aquela nutrição, né? Agora, quando você está agitada, sua psique está agitada, você está agitada, o bebê também sente aquela agitação. Parece que é difícil aquela conexão ali inicial, né? Sim. E você teve tempo de viver todo esse pós-parto, amamentação, tudo isso do que a gente está falando, do tanto que o psicológico muda, a nossa disponibilidade. Achei incrível você ter descoberto a tua especialização, inclusive durante uma gestação, tendo já a primeira filha junto com você, vindo de um parto do jeito que veio. Eu tô meio que abismada com a história toda. Mas você teve tempo de viver o teu pós-parto, assim? Porque eu particularmente, a gente brinca, né? Que você tem o pós-parto fisiológico, que tem ali seus 40, 42 dias que a medicina dá o respaldo. Mas a gente sabe que o nosso pós-parto psicológico, ele vai um pouco além. E o do meu filho, particularmente, eu senti que foi lá com 1 ano e 4, mais ou menos, que eu fui olhar pra mim pela primeira vez, sabe? Como que foi pra você isso com a Antônia? E aí o Gabriel veio no meio do caminho, toda essa transformação. Nem tinha terminado. Exato. Então, assim, como que foi? E o teu comparativo, assim, dos teus dois momentos? Olha, a gente fala dentro da psiquiatria perinatal, né? Existe o pós-parto, né? Fisiológico de 40 dias. Uhum. O pós-parto emocional, ele só termina com 3 anos. Que é quando o bebê efetivamente se desconecta emocionalmente dessa mãe. Então, pro bebê, é esse tempo inteiro
de pós-parto, que ele ainda depende, agora não tão fisicamente, porque ele já tem mais autonomia, mas emocionalmente a mãe traduz o mundo para ele. Minha cabeça fez assim agora, ó. O meu filho tá com 3 anos e meio. E eu conversei isso essa semana, da diferença do João em agosto, quando ele acabou de virar 3 anos, para a criança que ele tá hoje. Daquela coisa do colo, ele sempre foi um bebê muito mais do emocional. O João, ele é muito do carinho, da troca emocional. Se você não tá disponível emocionalmente para acolher ele se desorganiza, assim, sabe? Ele é sentimento, meu filho. Sim. Ele é uma criança muito fácil. Mas se você sabe acolher, tua vida é muito fácil. E aí agora, o sono já tá outra coisa. O saber dar boa noite, virar e dormir, e acordar no outro dia e aí chamar... A desassociação dele do tá mais pro mundo, mas na hora que tem um dodói ainda sou eu. Mas a virada de chave dele de agosto pra agora, minha cabeça fez assim agora. Assim. Pra criança, e não é 3 anos o marco, né? É até chegar aos 4 anos. Exatamente. Que é quando realmente tem aquela fase da viradinha de chave. Exatamente. Ai, desculpa, exatamente. pode continuar. É que eu fiquei emocionada, porque eu tô É vivendo lindo. isso sem ter... essa muito- noção. É muito lindo. Agora sim, né? O pós-parto, né? Para a mulher, ela pode ficar nesses 3 anos junto com a criança, mas normalmente por volta de 1 ano, ela começa a voltar os interesses, começa a voltar. O ideal, né? O ideal, no mundo ideal, começa a voltar esses olhares para si própria. Mas a gente sabe que com o mundo, como o mundo é, a licença maternidade termina com 4, 6 meses. Essa mulher é obrigada a sair precocemente desse puerpério, né? Isso gera muito sofrimento para as mulheres, né? Muita angústia, muitos medos, muita sensação de insuficiência, né? Enfim, mas como foi para mim, né? Voltando para mim. Olha... Eu fiquei com os 2 em casa até o Gabriel ter 9 meses, completar 9 meses. Então, eu fiquei muito com eles nesse período. Então, eu mergulhei na minha maternidade. Eu era mãe. Então, acordava com eles, dormia com eles, fazia minha refeição com eles. Eu não saí nesse pós-parto ali, né? Fui obrigada a sair rápido. Eu senti que eu passei por um processo mais lento dessa maternidade. Agora, um ponto importante, né, é que dentro desse processo, e aí eu começo a entender algumas coisas olhado mais para o meu emocional, que foi na minha segunda gestação, na verdade, no pós-parto do Gabriel, que eu começo a entender a minha irritabilidade. Porque antes eu voltava para uma irritabilidade porque eu tô cansada, porque as crianças não dormem, porque eu não tenho um momento para mim, já que eu estava o tempo inteiro dentro de casa. Então, eu justificava a minha fadiga e minha irritabilidade por circunstâncias da vida com as crianças mesmo. E depois de um tempo, eu comecei a aceitar que, além disso, né, apesar de eu ser totalmente para aquelas crianças e fazer tudo por eles, eu não conseguia desfrutar levemente dessa maternidade. Porque é justamente isso que eu geralmente escuto, né? Mas eu faço tudo para os meus filhos. Eu não posso estar deprimida. E a mulher, ela não deixa de fazer, né? Casos e casos, tem casos que mulheres deprimem muito profundamente, mas normalmente não é assim a depressão. Continua, está deprimida e continua funcional. Só que é uma mulher irritada, é uma mulher que acaba brigando muito mais, acaba gerando um conflito familiar muito grande, né? Então, por isso que o divórcio nesses primeiros anos de bebê é muito alto, por uma destabilização não só da mulher, do homem também. A gente fala da 10% dos homens entram em depressão pós-parto. Então, assim, pra gente tirar das costas da mulher, que só a mulher que causa disfunção conjugal, né? E aí eu comecei a olhar e aceitar que eu poderia estar deprimida. Só que aí, com o tempo, iniciei um antidepressivo, eu mesma iniciei um antidepressivo para mim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para guiar um raciocínio que você vai continuar falando. Até que ponto essa irritabilidade é normal? Até que ponto a pessoa tem que prestar atenção que pode ser algo patológico? Tá. Assim, como um alerta até para quem está ouvindo a gente. Tá.
a pessoa se torna mais reativa. Então, em situações da vida difíceis, conflitos existem o tempo todo, certo? Podem acontecer. Só que você consegue lidar com serenidade, você tem estrutura de enfrentamento para pensar, chegar a uma conclusão em conjunto. Agora, a mulher ou a pessoa que está, né, deprimida, qualquer situação, por menor que seja, isso já é motivo dela ficar extremamente estressada ou muito vulnerável, né? O sentir que tudo é para ela, né? Que tudo está acontecendo voltado para ela, né? O marido faz alguma coisa ou a funcionária ou a mãe, olha o que ela faz comigo, né? É para mim, né? Ninguém me entende. Então entra numa postura mais vitimista e reativa. Então qualquer situação, ela fica mais irritada. Então, sai do eixo mais fácil. E aí você percebeu isso e você pediu ajuda, você já iniciou seu antidepressivo. E aí, né, comecei meu antidepressivo, mas quando eu volto, né, e aí minha vida se transforma. Porque eu começo a entender que aquela mulher que eu acreditava ser, não era eu. Era um eu doente, né? E aí eu começo a voltar, a falar, nossa, eu tenho paciência, sim. A situação não me tira do eixo. Olha só, né? Meu filho tá chorando e tá tudo bem, porque diz respeito à formação, né? O amadurecimento cortical dele, tá tudo bem, ele precisa chorar, né? A casa tá bagunçada, nossa, tá tudo bem que a casa tá bagunçada. Num momento oportuno eu vou ajeitar, aquilo não me irritava mais, né? Preciso fazer comida, tá bom, no momento eu faço comida. Então eu comecei a gerenciar minha rotina de uma forma muito mais fluida, muito mais leve e também a percepção de melhora do sono, de melhora do apetite. Eu emagreci demais, eu já sou muito magra, emagreci muito, cheguei a pesar 47 quilos. Ai, que linda, você tá super magra, olha só, você tem 2 filhos e você tá linda. Não tinha tempo para comer, gente. Era a última coisa que eu priorizava, era a minha alimentação. A gente falou outra vez, só para a gente se olhou e sorriu, mas é porque a gente já falou do outro lado da moeda, das mulheres que ganham muito peso, tem aquela coisa de não se enxergar e entram para uma outra divergência. A gente fala muito que o olhar externo das pessoas hoje é muito superficialmente estético para as coisas, né? Então, uma magreza ali, que por mais maravilhosa que você estivesse, para quem está olhando, não se aprofunda do sentido de Laila, você saúde. nunca foi tão magrinha, né? Tá tudo bem, você tá precisando... Não, as pessoas vão direto na estética. Magreza igual a beleza. Exato, e você por dentro, cravando uma das maiores batalhas que você já deve ter... Na vida, É. Na vida. E foi assim, né? Então, eu comecei a ganhar peso, porque eu comecei a equilibrar mais o meu tempo com o tempo das crianças. Então, outro ponto muito importante, né? Como eu estava em casa, eu abraçava muito. Tudo meu, né? Já que eu não estou trabalhando... Como se não tivesse função suficiente, né? Não estou trabalhando, aspas gigantescas. E aí eu queria fazer tudo, por mais que eu tivesse uma ajuda dentro de casa, não, eu que faço. Né? E você por último, né? Sempre. Essa ajuda a mulher precisa se permitir, né? Isso. Eu também passei por isso. Teve que ter um estralo assim para eu dizer, não, isso não vai fazer de mim uma mãe ruim se eu aceitar ajuda. Ontem mesmo eu fui fazer a unha para vir gravar o podcast e não botei Maria para dormir. Eu tava assim, me sentindo assim extremamente culpada. Entendeu? Tipo, passei o dia trabalhando, fui fazer parto e aí eu disse, putz, tá tudo bem, né? Mas assim, ninguém tava me cobrando, mas eu tava me cobrando. É essa autocobrança, né? E eu cheguei e ela tava acordada ainda. Te esperando, claro. Não, e são coisas silenciosas e é muito importante, porque a gente acha que a depressão sempre vai vir em aquela capinha de livro, né? Você está chorando pelos cantos, você está moribunda, Não é, né? não quer se arrumar, não quer... E cada sinalzinho é diferente. E quando você começou a medicação, você estava acompanhando, certo? Quem estava te acompanhando. Quanto tempo
E detalhe, a gente sempre direciona muito a medicação, né? Você estava amamentando ainda, você estava vivendo realidades que todas as mulheres ali no seu pós-parto, com amamentação, com rotina, estão vivendo. E esse preconceito que tem, às vezes, da medicação, que tem até medo de falar para os outros, você tá bem, mas tô medicada. Ninguém precisa saber que você tá medicada, não é algo que vai ter esse impacto. E a gente tem medicações com segurança, né? Eu queria que você falasse desse fator protetor aí da mulher, no momento certo, ser conduzida, ser tratada, o impacto disso dela nos próximos anos, Porque eu falo que o psicológico é sempre um preço muito caro para se pagar por qualquer coisa. Então, da importância de investir nesse cuidado, sabe, para a mulher. E aí eu vou até um passo atrás ali, né? Porque como a gente está trabalhando a conscientização da gestação aqui, Sim. Levantei essa bandeira. Levante. E hoje em dia a gente fala do fator protetor para a programação do bebê. Então, a gente coloca a genética, mas a epigenética. E a epigenética a gente já não usa no ambiente somente extraútero, mas o ambiente intraútero é um ambiente que vai nortear, né, genes que vão ser startados ou não, e vão modular estruturas cerebrais daquele bebê. Então, assim, se a gente pensa, né, a responsabilidade da gente poder desconstruir medos, tabus e pensar no que eu também já coloquei, né? Eu estou assim porque eu estou medicada? Não, gente, você é assim. Você estava do outro jeito porque você estava doente. E agora que você estabeleceu uma regulação neuroquímica nesse cérebro, que esse cérebro está conseguindo funcionar normalmente, agora você volta a ser você. Agora, como por quê, de onde surgiu, que se alguém disser, você está com a pressão alta, você precisa tomar esse remédio, você toma e você vai tomar para o resto da vida, não tem problema nenhum, ou para diabetes. Agora, se você está deprimida, você vai ter que tomar esse remédio aqui por 6 meses, depois você vai reavaliar, enfim. A pessoa, não posso. Vou ficar dependente. Enfim. E é muito isso, né? Existem, graças a Deus, muitos medicamentos que a gente pode fazer, tanto na gestação quanto na lactação, né? A grande questão eu escuto sempre assim, Laila, eu quero usar aquele que todo mundo usa, aquele que é o único que pode ser usado na gestação e na amamentação, que é a sertralina, né? E todo mundo conhece a sertralina. E aí, assim, claro, né, ela é primeira linha de tratamento. A gente também classifica como primeira linha, segunda linha de tratamento. Mas ela não é a única. Isso vai depender muito da condição, dos sintomas que aquela mulher, né, está fazendo naquele momento. Porque o que adianta eu colocar uma medicação, que é a medicação que todo mundo fala, aquela medicação não trabalha a doença daquela mulher. E aí eu sempre falo do risco agregado. Então eu tenho numa gestação o risco da medicação, mas o risco da doença materna, mental materna. Não tratada. Não tratada. Exato. Então, assim, existem muitos medicamentos. A sertralina, por quê? Que é uma das mais escolhidas, né? Se a mulher nunca fez medicamento na vida, é o primeiro, né? É o primeiro episódio depressivo, ansioso, ou se ela já teve uma resposta a um tratamento prévio à sertralina. Por quê? Porque ela sai menos via leite materno. Ponto. Então, como a gente faz uma programação para esse pós-parto, também para lactação, por isso que a gente escolhe, tendência a escolher, certo? Ponto. Ela é a única? Não, as outras medicações também podem ser feitas. As outras medicações também, a gente fala ali de um raio ali de 10% da concentração sanguínea para o leite materno, né, que a gente pode usar naquela mulher e naquele bebê, né, sempre acompanhando o bebê, mas a gente pode. E sempre a gente vai olhar, né, as características da patologia daquela mulher. Então, porque, como você bem disse, né, se o bebê é programado intraútero
né, de acordo com o estresse materno, né, a liberação do cortisol materno que atravessa a barreira placentária, que vai programar esse bebê, que vai fazer modificação cerebral naquele bebê, esse bebê, quando ele nasce, ele vai ser um bebê mais reativo, ele vai ser um bebê que vai ser mais inconsolável, ele vai ser um bebê que vai demandar mais daquele colo, daquele peito. A gente fala daquele bebê mais voraz, daquele bebê mais sedento, porque aquele bebê veio de um ambiente Estressante. estressante. Então, ele tá com mais cortisol. Então, aquela crença popular de que o que a mãe sente e o bebê sente é real. É real. Não, e é muito real, né? Porque nós liberamos neurotransmissores, É. tanto A relaxantes quanto ciência tá estressantes o tempo comprovando todo. isso, né? E esse tabu do não vou tomar nada para não fazer mal para o meu bebê, quando na verdade tudo que ela está reprimindo Exatamente. Já está já está fazendo mal. fazendo um mal que ela nem calcula. Exatamente. E aí, o que a gente fala, né? Maior propensão para transtorno, para TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente já tem estudos falando sobre isso, né? A ansiedade materna em segundo trimestre é um fator de risco para esse bebê apresentar com 4, 6 anos TDAH, né? Maior propensão de alterações de comportamento, de dependências de álcool, drogas, depressão, ansiedade, enfim. E são cascatas, né? Começa na gestação, tá no parto, interfere na família, a relação marido e mulher, com aquela mulher que não está Disponível. bem desde a gestação. Aí isso reflete na criança, reflete em tudo. Então, olha, estou assim, maravilhoso. Não, eu acho que Os vai esclarecimentos. ter que ter parte 2 desse episódio. Vai, 2 e Vai, 3 não deu e 4. tempo, porque a sua história foi tão rica, foi tão ilustrativa, tão bonita. Não, E você vai sempre um ter que prazer. voltar para falar sobre saúde mental na gravidez e no pós-parto. por favor. Bora. Super Por favor. super Quem topo. quer o segundo episódio aqui com Laila, maravilhosa, quero Precisa muito mesmo, Laila, lhe agradecer de verdade. por Olha, tudo. Esse é um trabalho conjunto, né, para uma maior conscientização da nossa sociedade sobre o cuidado da mulher. Cuidar da mulher é cuidar da família e cuidar do futuro da nossa humanidade. Sim. É só isso, gente. É só isso. Só, apenas. Maravilhoso. Apenas, Muito né? obrigada. Obrigado, gente. A gente se vê. Laila, eu tô arrepiada. Uau!